Bem, meu nome é Maria José Folador Cassaro, eu sou filha de italianos, né? Descendente de italiano, nasci na cidade de Itaguaçu, Espírito Santo. Lá eu cursei o curso primário, o secundário, e depois saí para fazer faculdade. A gente saía do interior porque não tinha, né? Fui para Colatina, fiz faculdade de letras, português e inglês. Ainda solteira. Trabalhei no Colégio Marista, em português, literatura, inglês. Trabalhei no Instituto de Línguas por muito tempo. Em 1975, ocorreu o casamento. Eu casei com um pessoal de família Cassaro, de Colatina. E ele, sendo funcionário da Vale do Rio Doce, tivemos que ir lá para Minas Gerais, para uma cidadezinha histórica que se chama Santa Bárbara, e pertinho de Ouro Preto, Mariana, e lá estabelecemos nossa residência de casados, né? Pois bem, iniciamos lá nossa família, lá nasceram nossos filhos, mineirinhos, e eu, como professora, fui trabalhar no Colégio dos Padres, no Colégio dos Padres Lazaristas e no Colégio das Irmãs Franciscanas. Pois bem, não satisfeita com 2 colégios, fui fazer concurso lá, passei para o 2º grau como português, língua portuguesa, e fui trabalhar no Colégio Estadual também como língua portuguesa. Em 1984, passados 9 anos de terras mineiras, pertinho do Caraça, eu morei pertinho do Caraça, aquele famoso, era um internato onde estudou Juscelino Kubitschek, Afonso Pena, esse povo todo. Pois bem, em 84 nós voltamos para a capital, a nossa capital, Vitória. Pois bem, deixei tudo por lá, deixei meus trabalhos, mas só veio a professora, né? Mas dessa vez a professora veio com os pequenos juntos, porque eu já tinha 2 pequenos, né? O Fausto e o Henrique, que são meus filhos hoje homens, de 40 anos e de 35 anos. Pois vim para cá, e aqui começou uma nova jornada. Eu vim a pedido do governador Gerson Camata, quem me emprestou para o governo do Espírito Santo, que havia esse tipo, né? Foi o saudoso Tancredo Neves, que eu tive o prazer de ir até o palácio em Belo Horizonte, e ele me dá a carta em mãos para que eu entregasse ao Camata para ficar aqui no Espírito Santo à disposição. Fiquei muito tempo na Secretaria de Educação e Cultura, né? Daquele estado do Espírito Santo, no gabinete, trabalhei em muitos setores lá. E passei a trabalhar com as irmãs do Colégio Agostiniano, dando aula de português. Iniciou-se aqui uma nova vida. Fui eu começar tudo novamente, deixando meus lugares. Aqui comecei a trabalhar no Colégio das Irmãs, né? Irmãs Agostinianas, também com português e inglês. E na Secretaria de Educação. Dado o momento, tive uma luzinha que eu gostaria de fazer direito, que minha mãe sempre dizia, ai, como seria bom se você fizesse direito. Lembrei muito da minha mãe, vou fazer direito, sabe? Aí fui fazer direito, fiz o curso de direito. Ao entrar para o curso de direito, eu já não mais fiquei no Colégio das Irmãs. Aí eu comecei a fazer estágio. Eu fui fazer estágio no Tribunal de Contas. Entrei lá, senhora, de 39, 38, 39, mentira, 38 anos, 37, 38 anos, e como estagiária. Fui uma das primeiras estagiárias, ou talvez a primeira estagiária do Tribunal de Contas. Chegando lá, descobriram que eu era professora de português e fui eu ficar no gabinete da presidência, né? É claro, para tratar de correspondências, votos, a parte escrita. Do Tribunal de Contas, eu passei depois para assessoria jurídica, né? Para trabalhar, para pegar um pouco de prática. Fiquei também como estagiária na Defensoria Pública, do lado da minha amiga Ângela Modenese Norbin, que ela era titular. Ela era
na verdade, a Ângela era defensora pública. Eu ia com ela para poder fazer prática, eu fazia prática com ela. Pois bem, o tempo foi passando, terminei minha faculdade e logo foi aberto o edital do concurso para promotor de justiça. Foi aí, então, que eu fiz o concurso, obtive aprovação, dentre uma das primeiras, 10º, 11º, um negócio mais ou menos assim. O concurso, provas e títulos, tivemos prova de penal, processo penal, né? Demais ramos do direito, que foi uma das provas que mais reprovou. Tivemos gente com tamanha capacidade, que é claro que eu não vou citar aqui o nome, que não conseguiu passar no nosso concurso para promotor, por causa da demais ramos do direito, que foi uma prova dificílima. Não é que as demais não tenham sido difíceis, mas as outras foram bem próximas àquilo que a gente faz no preparatório. E as outras, dentro do contexto, porém, assim, bem mais profundo. Então, a prova de demais ramos de direito foi uma das provas mais difíceis, não é? Depois, perdemos muitos colegas, que foram depois ser delegados, ser magistrado, nossos coleguinhas, né, que também prepararam. Eu preparei um ano de AMAGES e um ano de Ministério Público. Eu fazia Ministério Público de manhã e AMAGES à noite. Aí eu já não dava mais aula, aí eu só ficava no Tribunal de Contas, no meu expediente, para poder dar tempo de fazer. Então, fiz o preparatório, né? Tivemos depois a prova de títulos. Eu tive uma classificação muito boa, dada títulos também, que títulos melhora bem, né? A média. Hoje continua da mesma forma, acredito que sim, né? E dessa forma fomos nós assumir as nossas novas, ou seja, fui eu, né, assumir a minha nova função de promotor de justiça, juntando uma máquina de escrever do lado, feliz da vida, que podia levar uma máquina elétrica, porque na época não tinha computador, não tinha nada, né? E éramos chamados em ordem de aprovação para assumirmos como promotor substituto. Como promotor substituto, eu fiquei muito aqui em Vitória e na Serra, sabe? Fiquei aqui na Serra, em Vitória, mas foi muito rápido. Logo, fui chamada para assumir ou Itaguaçu, Muniz Freire, tinha outra comarca que me foi dada, que estava aberta, né? E eu fui para... Lembro que foi o doutor Wellington que disse. Quando eu fui escolher, eu resolvi escolher a minha primeira comarca, ou seja, fui titular, minha primeira comarca que fui titular foi Itaguaçu. Fiz questão de escolher Itaguaçu dentre as outras, porque é o lugar que eu nasci. E eu me senti muito bem em voltar para lá, rever a terra onde eu cresci, onde eu fui educada, onde meus pais, né, tiveram raízes, e o povo todo muito conhecido. E fiquei lá em Itaguaçu por poucos meses, como titular da comarca de Itaguaçu. Sabe? Eu estando lá, mataram o vereador. Mataram o vereador Jair Védova à época. O processo teve início, né? Apenas a peça informativa, que teve início com a gente lá, como os indícios, mas não se tinha a formação ainda do inquérito. E quando desocupou Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetimar, eu me lembro que esse processo ficou quase que... O inquérito estava quase pronto quando
tinha diligências a serem feitas, né? Quando eu fui para Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Em Itaguaçu, o que mais me chamou a atenção foi a morte do vereador mesmo, e chegando cartinhas, né, de que matava o juiz, e que mataria o promotor, aquelas coisas bobas, né? Cartas para mim, carta para o doutor Tales, que era o juiz da época, mas é uma comarca muito calma, não tem nada disso, não. De Itaguaçu eu fui para Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, que era a única. Santa Leopoldina e Santa Maria não tinha, a gente só tinha fórum em Santa Leopoldina, embora Santa Maria fosse maior, mas só havia em Santa Leopoldina. E ali eu tive a oportunidade de fazer as eleições municipais de Santa Leopoldina e de Santa Maria de Jetibá. Entendeu? Então foi bom, foi um período grande, período bom. Tivemos assim a cultura alemã, né, que é o destaque dali. Inúmeras vezes precisava da audiência, haver tradutor da língua alemã, porque eles não sabiam falar, os palmeiranos não sabiam falar, né, o português. Mas a única coisa que marcou muito foi uma eleição limpíssima com o meu grande amigo, Dr. Cristóvão, juiz de direito, que conduziu as eleições de uma maneira assim, tranquilíssima, limpíssima e assim, maravilhosa, tanto de Santa Maria quanto de Santa Leopoldina. E dizendo ainda, gente, que era tudo no papelzinho, tá? De Santa Leopoldina eu fui para outra comarca, que eu era da área civil, depois eu fui para Colatina eu peguei tóxico, e Tribunal do Júri, fiz muito júri, não fiz 10, 15, 20 no máximo, uns 15, 20 júri. Fiquei pouco tempo, né, no Tribunal do Júri de Colatina, atuei mais na Serra, aí sim. Da comarca de Colatina, eu vim para Serra, Tribunal de Júri da Serra. Vocês imaginam o que é o Tribunal do Júri da Serra em épocas que haviam instalado o Tribunal de Júri lá. Porque a Grande Vitória, antigamente, na minha época, centralizava o Tribunal do Júri todo aqui na comarca. Entendeu? Crimes ocorridos em Vila Velha, ocorridos na Serra, ocorridos em Cariacica, vinham tudo para o Tribunal de Júri de Vitória, da comarca de Vitória. Posteriormente, houve a divisão, né? Então, foi instalado. A Grande Vitória, cada uma comarca receberam os processos que lhe eram devidos, ou seja, que tinham sido cometidos na sua comarca. Então, eu estava na Serra, recebemos um número enorme de processos que estavam tramitando aqui em Vitória, que foram para a Serra, sem dizer dos outros que iam chegando, que ia acontecendo os delitos. Foi um período assim, muito difícil, trabalhoso, para colocar em dia todo aquele trabalho, sabe? Especialmente processos que tinham sido cometidos há 10 anos, 12 anos, 15 anos, como fazíamos júri, às vezes a pessoa era difícil localizar, e aquilo já me lembro muito bem, que tinha uma tentativa de homicídio, que à época a mãe tinha tentado matar o pai com veneno no bife, e que o tempo passou tão rápido, custou tanto o processo a chegar no julgamento, que ele começou na comarca de Vitória e depois foi lá para a Serra. Quando foi a júri, quando a mãe foi a júri, a família toda já estava formada, com neto, com os filhos casados, e eles tinham voltado a viver juntos. Gostaram? Olha bem, o acusado e a vítima voltaram juntos. Sobrou para o Ministério Público o quê? Concluam a situação. Não é? Mas a nossa função, à época, ele tinha cometido aquele ilícito, né? Pois bem,
depois conseguimos fazer tudo direitinho, né? Ou seja, tudo direitinho que eu digo é no que diz respeito a levar a júri aqueles processos mais antigos, né? Isso foi com o doutor Aldauri. Tivemos um trabalho assim, de manhã à noite fazíamos júri. Quando eram 2 júris que tinham menos testemunhas, fazíamos 2 por dia. Começávamos às 7 da manhã e depois entrávamos noite adentro. Na Serra, consegui fazer 178 júris. Em 97, eu vim para Vila Velha. Aí eu deixei o júri da Serra. Deixando o júri da Serra, então um outro promotor é quem deu continuidade e que fez, inclusive aquele vereador, eu acho que tínhamos lá, acho que era o Carlos Batista, não sei, mais ou menos. Não me lembro muito bem assim, mas tinha uns, né, de repercussão. Agora, os outros nós tivemos casos assim, tristes, né? Como hoje. Hoje só tem mais, talvez, o povo fica sabendo mais, porque tem mais meio de comunicação, não é? A época não era tão falado, mas tínhamos casos absurdos de lá, de mulher matar e colocar o homem dentro do freezer e passar dias e dias e dias, a casa fechada, o freezer por lá de fora e o homem sumido. Depois de achar, o moço estava lá todo igual um franguinho congelado, né? E situações outras, muito assim, deprimentes, né? Como é o Tribunal do Júri, normalmente a gente trabalha com isso, com esse tipo, né? Não existia promotoria, né? Porque nós ficávamos, eu, por exemplo, ficava na Serra. Tínhamos uma sala no fórum, uma sala para todos os promotores. Então, aquilo ali, nós íamos, né? Chegávamos ali, pegávamos nosso material e íamos para a sala de audiência. Lá na sala de audiência, nós fazíamos todo o nosso trabalho, né? Inúmeras vezes a gente ficava lá, eu gostava de ficar lá mesmo fazendo meu trabalho e não voltava às vezes para a sala, às vezes a gente voltava para a sala, mas, ou seja, o fórum tinha apenas uma sala que era para o Ministério Público. Então não tínhamos o que nós temos hoje, né? Era difícil ter um estagiário. Às vezes a gente tinha, quando nós chegamos para a Serra, nós tivemos um estagiário, que, se eu não me engano, ele está lá até hoje, que fazia tudo, olhava os inquéritos que chegavam, os que saíam, dava entrada, ele fazia papel de 2, 3, 5 ou mais, sabe? Então a estrutura era muito deficiente, trabalhávamos assim, com muita dificuldade, mas tínhamos uma coisa que nos dava força. Nós, entre amigos, entre colegas de turma, um servia, auxiliava, complementava ao outro. Se eu tinha dificuldade numa certa parte, a outra dizia, eu tive um caso semelhante, vou passar para você, achei... Porque nós usávamos esse tipo, né? A pesquisa que tinha feito, tem julgados nesse sentido. Então, o Ministério Público nós trabalhamos com um Ministério Público unido, bastante unido. Quando um precisava, em termos de instrumento de trabalho mesmo, o outro ajudava, entendeu? Então, nós tivemos isso. Poderia ser até de outra comarca, que a gente se valia de outra comarca. O fulano fez isso, fulano, você teve um trabalho assim, assim, um passava para o outro. Era muito bom. Nós, como mulher, totalmente iguais aos homens, em todos os sentidos, sem nenhuma regalia, sem nenhum posicionamento melhor. Quando a gente ouve falar da mulher no trabalho, pelas diferenças, a gente não pode levar em consideração, eu não levo em consideração o Ministério Público, porque nós éramos totalmente igualados em parte financeira, em tratamento, igualitários. Nunca eu percebi que houvesse alguma diferença. Acredito eu que nem hoje, né? Isso aí é uma coisa que você me fez interrogar, que todas as vezes que a gente ouve, diz, a mulher ganha menos, o homem sempre ganha mais. Eu digo, meu Deus, se fizer um concurso, não. Faça o concurso que você vai receber igual, né? Entendeu? Então, eu tenho que dizer isso. Tratamento homogêneo, não se fala em sexo. A mulher muito recebida, muito bem recebida.
Fomos muito bem recebidos pelos antigos procuradores e promotores, a quem tínhamos muito respeito, a quem tínhamos muito respeito, e a gente os tinha como algo que nos servia em todos os momentos de nossas necessidades para a instrução processual, onde vimos algum problema, onde vimos alguma dúvida, sabe? A gente sempre os tinha como nossas fontes. A título de gratidão a Ulisses Guzmán, quando fui eu fazer meu primeiro júri, que quer queira, quer não queira, a gente pode estar preparado como for, que o primeiro júri é o primeiro júri, ele teve a paciência de ler comigo o processo e me mostrar a parte prática, para eu não esquecer de ler o libelo. Faça sempre assim, Zezé, anote, levante, cumprimente, cumprimente, leia o libelo, depois você fala, porque senão você começa a falar, esquece do libelo, aí anula o júri. Vocês sabem, se não leu o libelo, entendeu? Se não leu o libelo, não adianta nada que fez o resto, está nulo. Então, eu traria aqui uma gratidão ao doutor Ulisses Guzmán por ocasião, nesse sentido, por ocasião do meu primeiro júri, sabe? Não posso esquecer disso. E me serviu por todos eles, que eu nunca esqueci. Oh, meu Deus, será que eu contribuí? Bem, eu digo para você da seguinte forma, fiz tudo do que eu poderia fazer o melhor. Não sei, não poderia avaliar a mim mesma em que contribuir. Mas hoje eu durmo tranquila, com a consciência tranquilíssima de que tudo que eu fiz o melhor que eu pude fazer. Com a consciência de cristã, antes de mais nada, de cristã e de cidadã. Certo? Não tenho dúvidas de nada que eu fiz, não tenho arrependimentos. Tudo que fiz faria novamente. E eu acho que a grande contribuição não é contribuição. O que eu pude fazer de bem foi colocar-me em lugar dos outros que me procuravam. Sabe? É empatia, não é empatia? Você poder se colocar no lugar do outro. Essa decisão de aposentar realmente não estava dentro dos meus cálculos, nem minha programação era esperar os 70, que na época era 70, né? A expulsória, como diz, né? A compulsória. Contudo, quando meu netinho chegou, eu fiquei assim, muito feliz e, ao mesmo tempo, sentindo poder ficar com ele o período que eu não pude estar com meus filhos. Porque o período dos meus filhos pequenos, eu estava trabalhando e não pude zelar deles como eu pude zelar do meu netinho. Então, eu passei a zelar do meu netinho como se fossem os meus filhinhos, né? Tive uma experiência voltando ao tempo de mãe, porém como vovó. Então, isso que me fez aposentar. Contudo, não preencheu o lugar do Ministério Público. Sabe? Não preenche nunca.